Olá, boa noite, tudo bem? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar de um assunto sério, grave, maçante, né? Porque as pessoas adoram dizer quanto mimimi. Então, quando a gente fala de rede de proteção à vida das mulheres, a gente escuta que babaquice, né? Falar disso. Ou a mulher gosta, as mulheres gostam de apanhar, as mulheres elas permanecem nessa situação porque elas querem permanecer nessa situação. Ou ela é safada mesmo, merece, né? Ou, se fosse uma mulher sábia, ela não passaria por isso. Porque se ele bate, é porque ela mereceu. Alguma coisa ela fez. Isso tá tão estranho, né? O mais curioso é que são frases de mulheres que reproduzem o tão falado machismo. Como esse machismo mata. Mata todos os dias. Mata mulheres, mata todos os dias. Emocionalmente, fisicamente. Oi, Cris. Mãe e bebê e fralda e mamadeira, tudo isso faz parte da minha vida atualmente. Uma hora vocês vão conhecer a Cris. Então, mas o que me levou a gravar esse vídeo hoje foi o Naldo. Gente, ele é impressionante. Eu fiquei com muita dó dele. Muita dó dele. Só que não. Porque aquele discurso de que eu melhorei, eu vou mudar, eu não faço mais. Não, eu juro. Eu prometo. E as lágrimas escorrem. São essas palavras de amor e de carinho e de perdão que uma hora ele leva no caixão para essa mesma mulher. Então, ele derrama as mesmas lágrimas de arrependimento. E muitas vezes, por causa da nossa lei, que não protege as mulheres, ele sai ileso. Ele se retrata ou por qualquer desculpa. Ele estava abalado emocionalmente, ele não estava em suas condições normais, ele precisa cuidar dos filhos. E às vezes o cara que mata a esposa é o mesmo que cria os filhos que ficaram sem mãe. É absurdo, não é? Ou é absurdo só quando a gente fala? É absurdo, gente. E não dá pra aceitar isso. Tati, mas ela volta porque ela gosta. Olha, eu vou te falar, na maioria das vezes que as mulheres estão no relacionamento é porque realmente ela gosta. Mas quando o relacionamento é abusivo, são tantas as agressões emocionais que a pessoa se vê dentro daquela situação, daquela casa, daquela relação, ela não tem autoestima, aquele é o mundo dela. Então é desesperador procurar qualquer outro lugar, sair dali fora o medo, porque as ameaças são constantes, né? Se eu sair daqui, ele vai me matar, se eu arrumar outro, ele me mata, não, eu conheço, ele é louco, porque ela conhece a agressão dele, ela sabe até onde vai e apavora. O medo, a gente escuta muito falar de medo. Eu acredito que o medo, ele é a principal arma
de defesa dos agressores. Então, quando você tem medo, você permite, você não reage, você não consegue, aquele medo te sabota. E isso em qualquer situação, né? Em qualquer situação, quando você tem medo de dizer a verdade, quando você tem medo de falar alguma coisa, de se impor, você deixa o outro fazer o que ele quiser, né? Então existe uma máxima que fala: o que me preocupa não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Me perdoem que eu não lembro o nome do poeta nesse momento. Mas, realmente, sempre o que preocupa é o silêncio dos bons. Porque a gente vai sofrendo uma agressão atrás da outra, a gente vai perdendo direitos um atrás do outro, e o silêncio permanece. Permanece. E isso é incoerente. Porque se alguém tá te roubando, se alguém tá te agredindo, se alguém tá te expondo, você tem que falar. Você tem que falar para aquilo acabar. Então você precisa falar. Porque se você não for o teu advogado, se você não defender as tuas ideias e os teus direitos, ninguém vai. E é sabendo disso que esse sistema político que nós temos está acabando com os direitos da classe trabalhadora, com os direitos da mulher, acabando. Então, eles têm uma ideia de que o fortalecimento popular, a união popular está bem fragmentada, porque a população está sem esperança. Sem esperança a gente fica difícil tocar uma nova vida, né, e lutar pelos nossos direitos. Mas essa é uma outra história, a gente continua ela depois. No momento, eu gostaria de falar para vocês que aquele vídeo tão comovente do Naldo comove a esposa dele. E é por isso que muitas vezes as mulheres voltam, porque elas acreditam que são responsáveis por aquela relação, por aquele homem, por aquela vida. Elas acham que ele vai melhorar e que, assim como está escrito em livros sagrados, a mulher sábia edifica a tua casa, enquanto a mulher tola destrói com as próprias mãos. Então vamos ver essa palavra como edificar a própria casa significa cuidar do seu próprio corpo. Então vamos, mulheres, cuidar do nosso próprio corpo e não vamos deixar que qualquer um se aproveite dele, se aproveite da nossa mão de obra, da nossa boa vontade, se aproveite do nosso senso de mãe, né? Então não vamos deixar, não vamos permitir isso. Vamos desconstruir e vamos cuidar umas das outras e não acusar umas das outras. É mais fácil, acho que assim a gente consegue evoluir. E é isso que eu queria falar pra vocês. Um beijo, até mais, tchau, tchau.